Quando o mundo inteiro escolheu o caminho da destruição, apenas um homem ousou caminhar na direção oposta. Seu nome era Noé, e ele estava prestes a receber o aviso mais importante da história da humanidade. A terra gemia sob o peso da maldade. Naqueles dias distantes, quando os filhos dos homens se multiplicaram e encheram a face da terra, a humanidade havia se afastado completamente do Criador. As ruas das cidades eram palco de violência sem precedentes. O sangue inocente clamava desde o solo, e a corrupção havia se infiltrado em cada canto da criação. Era uma época de gigantes, de homens poderosos que se faziam deuses aos próprios olhos. A tecnologia primitiva havia avançado. Construções impressionantes erguem-se em desafio ao céu, mas o coração humano havia se tornado mais duro que as pedras que moldavam. Famílias eram destruídas, a piedade era considerada fraqueza, e a compaixão havia se tornado uma memória distante. Nos mercados, comerciantes enganavam sem remorso. Nos palácios, governantes oprimiam os fracos. Nos templos, sacerdotes corrompidos ofereciam sacrifícios a ídolos mudos, esquecendo-se do Deus vivo que havia formado todas as coisas. A terra havia se enchido de violência, e cada pensamento do coração humano era continuamente mau, mas havia um homem diferente. Noé caminhava pelas mesmas ruas, respirava o mesmo ar corrompido, mas seus olhos viam algo que ninguém mais conseguia enxergar. Enquanto seus contemporâneos buscavam prazeres momentâneos e poder passageiro, Noé buscava algo eterno. Ele era como uma árvore plantada junto às correntes de águas cristalinas, em meio a um deserto de árvores secas e mortas. Seu nome significava descanso ou conforto, uma profecia viva em um mundo de tormenta. Filho de Lameque, neto de Matusalém, Noé pertencia à linhagem de Sete. O filho que Deus havia dado a Adão e Eva após a morte de Abel era uma linhagem marcada pela fé, embora essa chama estivesse quase se extinguindo na geração de Noé aos 500 anos de idade, pois naqueles tempos remotos, os homens viviam séculos. Noé havia construído uma vida que contrastava radicalmente com tudo ao seu redor. Enquanto outros acumulavam riquezas através da exploração e da violência, Noé trabalhava honestamente. Enquanto outros buscavam múltiplas esposas e concubinas, alimentando desejos insaciáveis, Noé era fiel à sua esposa. Enquanto outros negligenciavam seus filhos, deixando-os crescer selvagens e sem instrução, Noé ensinava Sem, Cam e Jafé sobre o Deus de seus antepassados. Mas ser diferente tinha um preço alto. Lá vai o velho louco. Zombavam os jovens quando ele passava, ainda falando com seu Deus invisível. Riam os comerciantes, desperdiçando sua vida com moralidade ultrapassada. Criticavam os sábios da época, que se consideravam iluminados por terem abandonado os contos antigos sobre o Criador. Noé suportava tudo em silêncio, não porque fosse fraco, mas porque havia aprendido que algumas batalhas não se vencem com palavras, mas com vida. Sua integridade era sua maior defesa, e sua fé, seu escudo mais forte. Todas as manhãs, antes do sol nascer, Noé subia a uma colina próxima à sua propriedade. Ali, longe do barulho da cidade corrupta, ele se encontrava com Deus. Não através de rituais elaborados ou sacrifícios ostentosos, mas em comunhão simples e genuína. Ele falava, e de alguma forma misteriosa, sabia que era ouvido. Ele ouvia, não com os ouvidos físicos, mas com algo mais profundo, menos com o coração. Era em um desses encontros matinais que tudo mudou. O céu ainda estava tingido de púrpura e laranja. As primeiras aves começavam seu canto diário, e o orvalho cobria a terra como um manto de pequenos diamantes. Noé estava ajoelhado, seus olhos fechados, seu espírito em profunda conexão com o Criador. Ele orava pelo mundo que o rodeava, por sua família, e pedia sabedoria para viver de forma que agradasse a Deus. Foi então que aconteceu. Não foi um trovão estrondoso, não foram línguas de fogo descendo do céu. Foi algo muito mais íntimo, muito mais poderoso. Uma voz
clara, como cristal. Soou não no ar, mas diretamente em sua alma. Noé soube instantaneamente que não era sua própria consciência, nem sua imaginação. Era o próprio Deus falando. Noé, o nome ecoou em seu ser com tal autoridade e amor simultaneamente que Noé sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Quantas vezes ele havia orado, esperando uma resposta clara? Quantas vezes havia se perguntado se estava verdadeiramente ouvindo a voz divina ou apenas seus próprios pensamentos? Mas agora, não havia dúvida alguma. Eis-me aqui, Senhor, respondeu Noé, sua voz embargada. O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. As palavras caíram sobre Noé como pedras pesadas. Destruição, fim, julgamento. Ele havia percebido a maldade ao seu redor. Havia sentido em seu espírito que aquilo não poderia continuar indefinidamente, sem consequências. Mas ouvir diretamente de Deus sobre o fim iminente era devastador. Noé permaneceu em silêncio, processando o que havia escutado. Sua mente corria. Seus vecinos, apesar de toda a sua maldade, seriam destruídos. As crianças que brincavam nas ruas, inocentes ainda da corrupção de seus pais, os anciãos que uma vez conheceram tempos melhores. Tudo seria varrido. Como se ouvindo seus pensamentos silenciosos, a voz continuou. Vi que tu és justo diante de mim nesta geração. Em ti e em tua casa há esperança. Por isso, eis o que farás. E então, começou a instrução mais extraordinária que qualquer ser humano já havia recebido. Deus não estava apenas avisando Noé sobre o dilúvio vindouro. Ele estava confiando a este homem, fiel, a preservação da própria vida na terra. A responsabilidade era esmagadora, mas a graça que a acompanhava era ainda maior. Noé ouviu cada palavra com atenção reverente. Dimensões precisas, materiais específicos, propósito claro. Uma arca menos uma embarcação gigantesca, diferente de qualquer coisa já construída. Não seria apenas um refúgio, seria um símbolo da misericórdia divina em meio ao julgamento inevitável. Quando a voz finalmente cessou, o sol já havia nascido completamente. Noé abriu os olhos, mas o mundo ao seu redor parecia diferente agora. Ele via as pessoas na cidade distante não apenas como pecadores obstinados, mas como almas prestes a enfrentar uma catástrofe inimaginável. Ele via cada árvore, cada animal, cada pedaço da criação com novos olhos. Olhos que entendiam que tudo isso estava prestes a ser transformado radicalmente. Noé desceu a colina lentamente, seus passos pesados não pela idade, mas pela magnitude do que acabara de receber. Como explicaria isso à sua esposa? Como seus filhos reagiriam? E mais importante, como ele, um simples agricultor, construiria algo tão imenso quanto o que Deus havia descrito? Mas em meio a todas as dúvidas e perguntas, uma certeza queimava em seu coração como uma brasa que não se apaga. Deus havia falado, e Noé obedeceria. Não porque compreendia completamente, não porque via como tudo se resolveria, mas porque conhecia o caráter de quem havia falado. Isso era suficiente. O chamado havia sido feito. A obediência estava prestes a ser testada, de formas que Noé ainda nem imaginava. E o mundo, completamente alheio, continuava sua dança frenética em direção ao abismo, sem saber que a paciência divina estava chegando ao fim. Um homem sabia. O homem foi avisado, e nas mãos deste homem repousava o futuro de toda a criação. A jornada de Noé havia apenas começado. A casa de Noé ficava em uma região relativamente isolada, afastada das grandes cidades, mas próxima o suficiente para que ele pudesse negociar seus produtos agrícolas. Era uma propriedade modesta, mas bem cuidada, com campos cultivados que demonstravam anos de trabalho árduo e conhecimento da terra. Vinhas cresciam em fileiras ordenadas. Oliveiras antigas ofereciam sombra generosa, e um pequeno rebanho de ovelhas pastava tranquilamente um pasto cercado. Quando Noé chegou em casa naquela manhã, sua esposa